eu tive mais contato só com os nossos juízes do CEFIM, né? A doutora Clarissa hoje não está porque ela precisou ir para as eleições que ela vai coordenar no interior. Esqueci o nome do município, acho que era Ipixuna, né, doutores? Isso, Ipixuna. Isso. E nesses 3 dias a gente fez aquela atualização nessa primeira aula de hoje. A gente falou um pouquinho como funciona, como é que dá entrevista para a rádio, para a TV, como é que funciona a notícia, o que pode virar notícia. Conversamos também com a assessoria do tribunal para que os senhores saibam em que momento podem pedir, o que pode ser sugerido para fazer notícia das ações desenvolvidas pelos senhores nas comarcas, principalmente no interior. Hoje eu chamei o André, colega jornalista da assessoria de imprensa da Defensoria Pública, até porque é uma questão bem legal, eu não sei dizer nos outros estados se funciona assim como aqui, mas os órgãos, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Justiça, as assessorias se ajudam. Às vezes, vai cobrir um evento e a agenda do assessor está muito grande, a gente acaba distribuindo, por exemplo, André, tu vai estar no tribunal do júri ou cobrindo aquela pauta onde o presidente do tribunal vai estar junto com o defensor geral, e às vezes ele vai fazer a matéria, mandar para a assessoria e vice-versa. Também tem muito disso, assim, dessa ajuda, dessa colaboração entre os poderes. A gente estava falando de live, eu puxei para live, tá? Porque eu vi que é uma coisa dessa nova gestão, aproveitando esse momento também de pandemia que a gente está vivendo, né? Então, assim, é saber aproveitar as oportunidades que vão surgindo no novo cenário. Afinal de contas, como é que a escola vai trabalhar? O público da escola é o magistrado, mas como é que ela vai trabalhar se não pode ter nada presencial, né? Então, foi muito inteligente utilizar essa questão das redes sociais. A escola já tinha uma rede social consolidada, né? Tem o Facebook, tem o Instagram, tem um público bom, um público que consome essas informações, que é o público que é o próprio magistrado, ou às vezes aquele operador do direito, um promotor de justiça, um procurador, um próprio defensor, a gente tem alguns que seguem, e alguns estudantes, lembrando que a escola também abre alguns eventos para os estudantes de direito. Então, a gente tem nesse público aí que segue, né, nas redes sociais, que acompanha as notícias que são postadas no site da escola também, para participar dos eventos. Agora, nessa parte, cadê o André? Está aqui já, a gente vai dar dicas de como fazer essas lives, porque existe um estudo, tá? Só para explicar para os senhores magistrados e também para os senhores servidores da escola, existe um estudo para cada rede social, do horário melhor para fazer uma publicação, do horário melhor para fazer uma live. Além disso, existem também outros detalhes técnicos, que aí é o que eu vou tentar passar por conta dessa minha experiência em TV, né? Como é que é a questão do ambiente, algumas coisas assim eu vou dar de dicas, porque é bem legal aproveitar. São 2 por semana, né, Marcelo, que a escola está fazendo, não é isso? Nós temos vários projetos, né? Tem as lives e tem os talks. São formatos diferentes, mas um pouco parecidos. A live é um juiz local com alguma autoridade nacional, enquanto o talks são 2 autoridades, uma nacional e uma local da academia, intermediado por um magistrado. Então, são formatos diferentes. Tem semanas que nós fazemos 2 lives, ou uma, ou às vezes fazemos uma live ou um talks, a depender da disponibilidade dos palestrantes. Qual é a rede social que vocês estão utilizando mais para fazer essas lives? Eu tenho um programinha que eu trouxe para cá do TRE, que a gente utilizava no nosso canal do YouTube lá, que é o StreamYards. Esse StreamYards, ele é um canal que ele já linka diretamente com o YouTube, ele já linka diretamente com o Facebook, só não linka com o Instagram. Ele linka também com aquele LinkedIn, com aquele Periscope, mas ele não linka com o Instagram. Aí o seu Cláudio, que é da assessoria de informática aqui, ele criou uma maneira de que ele tem um aplicativo que ele transmite para o Instagram, porque o Instagram ele gosta de bloquear muito para que as pessoas façam a transmissão pelo próprio aplicativo. Mas atualmente na nossa live a gente consegue transmitir para as 3 plataformas, Facebook, YouTube e Instagram. Mas a gente está percebendo que nós estamos tendo uma adesão maior no YouTube. A grande número de participações são do YouTube e a quantidade de inscritos também. Nós tivemos em 1 mês e meio de live, mais ou menos, cerca de 120 seguidores inscritos no YouTube e uns 110 mais ou menos no Instagram. Eu não sei se o senhor conseguiu ver logo no início da aula,
de hoje, efetivamente, quando eu entrei no assunto desse quarto dia, daquela pesquisa que foi feita, né, de qual é a rede social mais utilizada, né, e o YouTube é a rede social mais utilizada no Brasil. Ela tem mais de 1 bilhão aí de horas de vídeos e mais de 1 bilhão de seguidores também. Oi, professor, meu professor de Direito. Faculdade que eu não terminei, tá? Só para esclarecer. Então, eu só entendo da comunicação. Não dá para entrar nessa seara do direito junto com os senhores aí. Mas eu prometo que um dia eu volto, né? Eu terminei a pós, estou só esperando aí a entrega, né? A pós em Direito Constitucional aí na escola. Mas, então, a gente vai dar umas dicas justamente para isso. Vocês estão gravando também, deixando, então, no canal do YouTube essas lives, né? Porque aquilo é um conteúdo. A qualquer momento, se eu não conseguir participar, eu posso ir lá depois assistir. Isso. Como nós temos esses formatos que nós apresentamos, tem as lives, o Talks, os cursos autoinstrucionais, nós estamos criando pastas no YouTube para que aquela pessoa queira assistir. Eu me identifico mais com o Talks, me identifico mais com as lives, me identifico mais com o TEDxMan, me identifico mais com aquele projeto, ela vai lá na pasta e acessa aqueles vídeos que vão ficar disponibilizados lá no YouTube. Legal. Uma questão fundamental que eu vejo que a Defensoria faz muito bem também, e que a escola, o tribunal faz, e se não fizer desse jeito não consegue, é a divulgação, né? A divulgação ela é importante demais para quando você tem esse planejamento, esse calendário de eventos online. Um detalhe muito importante que o André citou nessa explicação dele é que com a pandemia as pessoas começaram a observar que as redes sociais podem ser utilizadas para, no caso, quando a gente está falando muito aqui da comunicação institucional, né? A gente, só para relembrar aqui, a gente citou sobre o uso do perfil pessoal, que existe aí algumas restrições, algumas regulamentações, mas a gente está focando mais na comunicação institucional, que são, quando a gente está falando em redes sociais hoje, não é o perfil do Marcelo, o perfil do André, o perfil da Elisângela, é o perfil da instituição que a gente está trabalhando. Então, existe desculpa, acabei me perdendo aqui, é tanto do barulho, eu acho que não está chegando aí para vocês não, né? É isso que eu também vou dar de dica, tá? É o melhor horário para não ter barulho, para não ter essas situações que acabam tirando a concentração da gente. Então, Elis, se você for lembrar aí, eu vou só passar uma dica, então, a respeito, é simples, muito simples mesmo, mas a respeito no âmbito da comunicação, o Marcelo é que entende da tecnologia mesmo, a gente está aqui tentando só contribuir a respeito da comunicação. Eu acho que cada magistrado e magistrada, quando for fazer uma live, precisa se perguntar e perguntar para quem está promovendo qual é o público. Ponto. Para quem eu vou falar? Ele é colega meu? É estudante? É para a população em geral? Eu vou falar para os servidores? Porque a partir daí você vai conseguir perceber que em várias falas, em várias frases, você vai precisar traduzir. Porque o juridiquês não é alcançável, entre aspas, pela população em geral. E a comunicação, para que ela exista, o receptor precisa compreender. Então, não existe comunicação em que só uma parte compreende o que está falando. Quem recebe a comunicação, quem está ouvindo, precisa compreender perfeitamente o que você está falando. Isso depende muito do público. É claro que se vocês estiverem falando para colegas de vocês, nem tudo precisa ser traduzido, óbvio que não. Mas para nós, público leigo, que não faz parte do mundo do direito, ou para a população em geral, ou para o aluno, estudante que ainda está aprendendo, ou muitas vezes para o servidor, muitas vezes vocês vão falar para os servidores, é necessário traduzir. Então, assim, você precisa ter a disciplina de que para cada frase que você falar custos vulneráveis, e aí você vai traduzir o que isso significa, né? Eu nunca consigo traduzir. Amicus curiae curi? Me digam aí, por favor. Amicus curi, né? É latim, é o amigo da corte. Mesmo, né? Curi, amicus curi. Eu achava que eu errava. Amicus curi, então ótimo.
toda vez que eu vou falar essa palavra, eu fico me perguntando qual é mesmo a pronúncia correta. E centenas de expressões que vocês sabem muito bem, que as pessoas precisam compreender melhor. Então, para que essa comunicação estabeleça, ela seja eficiente, é preciso da parte de vocês ter essa disciplina, né? De quando estiver falando, falar a palavra e dizer o que quer dizer, né? Ou seja, e conseguir alcançar as pessoas com essa comunicação. Então, em termos de live, independente da plataforma, o Marcelo já falou aqui, deu vários exemplos de plataforma, de oportunidades. A Eli já disse que existem horários específicos, e é verdade mesmo, para cada rede social. Talvez na das mães, no Tribunal de Justiça, os horários sejam diferentes. Eu já vi várias instituições, tanto o Ministério Público quanto defensorias no Brasil inteiro, fazendo lives 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Talvez aquele público, o seguidor daquela rede social, esteja, em sua maioria, online naquele horário. No nosso caso, nós já fizemos live 9 horas da noite. 8h30 e 8 horas. Também já fizemos às 17 horas. A gente fez às 17 horas só para testar, não foi bem sucedido. Porque a gente tem um horário específico. Na maioria das vezes, o nosso público vai estar online nesse horário da noite. Aí é um horário cruel, né? A gente precisa contar com a compreensão do defensor, ligar, insistir, escolher um dia, uma data, agendar, porque eu sei que ele vai estar dando um pouquinho mais de tempo, ficando menos com a família, se preparando um pouquinho mais para conseguir bater aquele papo, mas a gente diz para ele que a gente vai perturbar ele só uma vez no semestre e a gente vai tentar correr atrás de outro, e assim a gente consegue ir ocupando esses espaços. Então, em termos tem o dia também, né? Tem os dias específicos. Segunda-feira é um dia horrível para a gente. Não adianta publicar nada na sexta-feira à noite, né? Vocês sabem por quê, óbvio, né? Não adianta, né? As pessoas não o sextou. Exatamente. As pessoas não querem estar nas redes sociais na sexta-feira à noite, é óbvio. Então, muitas vezes, viu aí, doutor Davi, Janeline e tal, os demais que estão acompanhando a gente, às vezes vocês vão perceber que tem um conteúdo relevante, que é muito importante e que foi uma decisão, algo que precisa ser esclarecido, mas saiu, às vezes, 18 horas na sexta-feira. É muito possível que a Elisa, a equipe, a Aciane, espalhe para a imprensa às 18 horas, 19 horas na sexta-feira. Ok. Mas talvez entre na rede social só no sábado de manhã ou na segunda-feira, porque não vai ter repercussão nenhuma se isso entrar 8 horas da noite na sexta-feira. Entende? Então, a gente acaba escolhendo muitos horários em que a gente vai publicar as coisas para a gente conseguir ter amplitude. Mas o que eu queria dizer era especificamente isso. Se tem uma dica em relação à comunicação que é preciso ficar gravada na mente de quem faz parte, de quem manuseia o direito, é a tradução. É preciso traduzir o que fala, ponto. Se traduziu, a comunicação alcançou o seu objetivo. Lembrei o que eu estava falando aqui, obrigada, viu, amigo? Sobre a questão da competição, tá? A competição por quê? Porque com esse período de pandemia, as pessoas descobriram essa nova modalidade. Algumas pessoas estão trabalhando com isso, com live, outras pessoas pegam ganchos de assuntos, por exemplo, no dia lá daquela matéria do estupro, né? O pouso lá daquela questão, várias lives em diversas cidades do país comentando sobre esse assunto. Então, também é um trabalho da assessoria tá ligado no assunto do momento, se quiser fazer essas lives. Mas o ideal seriam aquelas lives que você consegue divulgar, ter um dia certo, um horário certo, mas, lógico, fazendo um estudo do público. Por exemplo, quando a live é só para magistrados, tem que fazer uma pesquisa, e esses monitoramentos, às vezes a própria rede social, no aplicativo, ela te dá o horário que as pessoas estão consumindo mais aquele teu material, quem é o seu público, a faixa etária do seu público. Então, assim,
ela ajuda muito já com essa métrica, não é isso, André? Sim, exatamente. É ali na própria rede social que a gente vai conseguir verificar o dia, o horário específico, a quantidade de público que vai estar lá. E às vezes, Elisa, é importante a gente deixar registrado, o Marcelo disse isso ainda há pouco, não é porque a gente vai fazer uma live no Instagram e que vai ter 30 pessoas assistindo, que isso é um público pequeno. 30 pessoas é uma sala cheia, né? De gente. E aquela live vai ficar lá disponível. Muitas vezes a live tem mais visualizações depois que ela foi ao ar do que no momento. Então, o público que está ali online, vivo, a gente não precisa achar isso necessariamente tão preponderante assim, porque aquela informação vai ficar disponível para sempre ali, né? Vai estar postada, vai estar disponível. Inclusive, ela vai servir muitas vezes para a gente da comunicação tirar dúvida de pessoas, né? As pessoas estão com dúvida de determinada área, a gente encaminha diz, olha, assista essa live, dá uma conferidinha, tira um tempinho, você vai tirar todas as dúvidas. O doutor já esclareceu sobre isso, a doutora já comentou a respeito desse assunto. Então, é importante que às vezes a gente olha, mas tem 15 pessoas online, não é pouca gente, 15, 20, 30, sei lá o quê, mas essa live vai ficar disponível lá e vai atender ao público específico daquela rede social. E esses horários são extremamente importantes realmente para a gente conseguir alcançar as pessoas. Bom, eu vou agora aqui para uns slides. Só um minutinho. Por coincidência, ontem nós estávamos debatendo sobre essa questão do horário das nossas transmissões no YouTube, né? Porque alguns colegas, até mesmo servidores aqui, estavam chegando conosco falando que esse horário de 18 horas é um horário um pouco complicado, que às vezes é o horário que a pessoa está em deslocamento ou está indo para a instituição, geralmente é o horário que está começando as faculdades também, então, de certa forma, a gente estaria perdendo esse público das faculdades de Direito, né? E aí a gente está tentando repensar e fazer um teste nesse horário de um pouco mais tarde, 19 horas, né? A gente pensou em não mais tarde do que isso, por conta que muitos dos nossos palestrantes também são de fora. Então, caso nós fizéssemos uma live 20 horas, por exemplo, para eles seria 21 horas, seria um pouco mais tarde. Mas a nossa ideia inicial foi que essa questão da periodicidade. A live toda terça e o Talks toda quinta. Para criar uma cultura de que aquela pessoa... A gente sabe que vai ter uma adesão, que é um horário concorrido, esse horário de 18 horas, que a maioria das pessoas fazem live, né? Grandes autores, né, fazem live esse horário, mas a gente pensou que o estudante, o magistrado, ele pensa, toda terça eu sei que a SMAN vai ter uma palestra sobre isso, eu sei que toda quinta é o dia do Talks, todo tal dia é o dia daquele evento. Então, criar essa cultura, a gente sabe que a adesão vai sendo baixa no início, né? Mas está percebendo que cada vez mais está crescendo porque está criando essa cultura, essa programação. Já sabe que a NESMAN vai ter um evento tal dia. Então, a ideia foi essa, mas a gente está repensando essa questão do horário também para as 19 horas, fazer um evento local de 19 horas para fazer esse teste. Sentir esse termômetro, né, ver se a nossa adesão consegue ser grande. Com relação às temáticas, geralmente o nosso público, tanto para as lives quanto para os talks, é o público do direito em geral. É claro que o nosso destinatário é o magistrado, mas também nós temos um público da área jurídica, estudante de direito, advogados, defensores públicos, enfim, um público maior. E esse público depende muito também da temática que nós vamos apresentar. Por exemplo, na quarta-feira, agora que foi a nossa live, que a nossa palestrante tinha disponibilidade somente na quarta, foi sobre desjudicialização da execução civil. Então, é um tema assim, que não é tão chamativo, apesar de ser muito interessante, quem é da área do direito, quem é magistrado. Então, a gente percebeu que, nesse momento, nosso público foi mais, para quem interessava, é o magistrado, quem trabalhava na área de cartório, porque é um tema que afeta essas áreas. Diferente de uma outra live que nós tivemos na semana passada, que foi sobre depoimento especial. Depoimento especial ele é um tema mais abrangente, que envolve o magistrado, envolve o delegado de polícia, envolve o policial militar, envolve psicólogo. Uma rede muito maior. Tem toda uma rede maior. A gente percebeu que a adesão foi muito maior. Então, depende muito da temática também. Apesar de nosso público ser geral, quem queira assistir,
mas a temática influencia muito no resultado de qual vai ser o público, né? Talvez também precise ver como essa divulgação está sendo feita. Por quê? Porque isso é algo novo que a escola está começando a fazer, lives, né? Ou voltando a utilizar o canal do YouTube, que pode ter ficado um tempo parado ou não. Precisa ver também esse estudo. Entrar em contato com essas pessoas que são público-alvo e começar... Quando for um tema assim, que às vezes, como o senhor mesmo estava dizendo, o nome é complicado, mas talvez atraísse a atenção de mais pessoas se tivesse uma explicação antes. Olha, ela vai falar sobre isso, o tema é difícil, às vezes até pequenas enquetes, pequenos vídeos nas próprias redes sociais chamando para esse evento, entendeu? Não só aquela chamadinha que o palestrante faz, não. Às vezes alguém que passou por um problema desse explicando, depende muito do tema, né? Mas vídeos curtos que poderiam ser publicados para chamar o público. Olha, lembrando que esse assunto a gente vai estar debatendo no dia tal, acompanhe. Está massificando essa divulgação da utilização das redes sociais, porque a escola, ela tem o canal do YouTube, mas ele ficou um tempo parado, assim, sem estar sendo utilizado dessa maneira. Então, o público já quase praticamente não consumia material lá porque não era publicado. Então, se vocês estão voltando a utilizar o canal, dá essa massificada na comunicação. Ainda mais que o grande público da escola, né? No AVA mesmo, a gente tem são mais de 12 mil pessoas que em algum momento já fizeram algum curso na escola. Então, dá para tentar massificar, mandando um e-mail, agora também tomando um cuidado para não ficar chato. Né? Não perturbar demais essas pessoas, mas atrair, olha, segue o canal do YouTube, segue as nossas redes sociais, nesse período estamos fazendo as nossas atividades online, se conseguisse dar um calendário, um pouquinho de previsão de temas, eu sei que é difícil às vezes, porque conta com pessoas que são de outros estados, ou seja, não é só a agenda do magistrado aqui, é a agenda desse outro especialista, desse jurista, de uma maneira geral, que tem que casar para que essa live aconteça. Mas se conseguissem dar uma divulgação assim do calendário, sei lá, por mês, do tema das atividades, fazer enquete, pedindo para que as pessoas sugiram temas, também seria interessante, né, André? Direção. E tem uma interessante produzir matérias para a imprensa mesmo, para usar a imprensa no bom sentido, óbvio, para divulgar essas lives, porque elas acabam sendo conteúdo bastante relevante. O público do direito é enorme no Amazonas, em Manaus especificamente. Todas as vezes que você tem um conteúdo voltado para esse público, para estudantes, as salas virtuais lotam, né? Porque eles estão sedentos por aprendizado, pelas mudanças na jurisprudência, o comentário das novas leis e tendências. Então, produzir matérias pequenas, não precisam ser grandes, e enviar, e distribuir para a imprensa e anunciar, Tribunal de Justiça faz série de lives sobre, né? E falar os assuntos especificamente, é bem interessante, porque chama a atenção, a pessoa se programa o horário, ou sabe que vai assistir depois. Então, essa questão da divulgação também realmente faz parte. A gente já utilizou desse recurso quando fez a série de lives, por exemplo, no Papo por Elas, que eram mulheres defensoras falando a respeito de temas que eu já citei aqui, violência obstétrica, por exemplo, ou coisas da área de família. É bem legal isso. Atualmente, a nossa divulgação está sendo feita assim. Geralmente, com uma semana de antecedência, o seu Ramiro, que faz parte da comunicação, que ele faz uma reportagem, aí nós mandamos no grupo da Agenda ISMAN e publicamos nas redes sociais, né? No Instagram e no Facebook. Depois disso, a gente faz uma publicação, a gente faz a marcação do magistrado, que vai intermediar, e também a marcação no Instagram do palestrante, né? Geralmente é um palestrante que é conhecido no cenário jurídico, e aí a gente começa a trabalhar com aquela questão dos repostes, né? O próprio palestrante reposta para o público dele, o magistrado,
E também tem aqueles magistrados que são mais engajados com a escola, que eles pegam e fazem repostagem, né? Então, a gente já tem aqueles magistrados que pegam a publicação da irmã, toda a publicação da irmã que tem no Instagram, pegam e fazem esse reposte na sua rede social própria, né? E a gente faz questão também de que quando eles fazem essa menção à irmã, a gente também faz essa republicação deles para prestigiar quem está divulgando o nome da irmã também. Aí a gente pensou muito também nessa questão que você citou, na questão do mini vídeo, né? Que ficaria bem mais chamativo, né? O próprio palestrante falou, ó, tal dia estarei lá na SBAM para falar sobre o tema X, convido você. É uma ideia que a gente já tinha pensado, mas ainda não botamos em prática. E uma coisa que eu aprendi ontem também, que eu não sabia mexendo no YouTube, todo final de vídeo tem como você sugerir um próximo vídeo para que a pessoa assista da SBAM, e a gente não estava fazendo isso. Então, a nossa ideia é que nos próximos vídeos ele acabe aquele finalzinho, ele faça uma sugestão já para um próximo vídeo da SBAM, para que a pessoa continue conectada ali para assistir todos os vídeos. Isso é legal, essas ações são legais, e essa que o André falou em específico, já seria com a grande mídia, ou seja, conseguir espaço impresso, em portal, na própria TV, desse material que está sendo feito. Às vezes, as próprias sonoras, eu expliquei, mas acho que o senhor não estava. O que é a sonora? É aquela parte da matéria em que o personagem, a fonte da informação aparece falando. Às vezes, a defensoria faz muito isso, entendeu? Manda já para a mídia o defensor já falando e faz algumas imagens. Então, consegue vender, que é o que a gente fala, porque não se paga por esse tipo de matéria jornalística, não se paga, mas consegue vender na mídia e aí acaba atraindo a atenção de um público que nem sabia dessas ações. Entendeu? Por exemplo, e a escola, o tribunal, ela tem essa abertura com a mídia, entendeu? De conseguir levar, às vezes o próprio desembargador também para falar, olha, sobre as ações da escola, é uma gestão nova que começou agora, que já pegou essa pandemia, mas que conseguiu fazer essa inovação, quer dizer, aí ele pode dizer, olha, nós estamos com vários projetos novos, esse, acompanhe. Dá para também tentar trabalhar isso para divulgar, para atrair o público para as redes sociais da escola, que é onde agora esse material, não só as ações que a escola faz, mas o conteúdo produzido aí nessa academia agora está sendo divulgado por esse meio, né? E também é uma maneira de ir treinando os nossos magistrados, porque uma hora ou outra, o doutor Davi, por exemplo, vai estar participando de uma live, vai estar sugerindo também fazer um tema, né? Vai procurar. Era até legal também, eu não sei se já foi feito isso, viu, Marcelo? Uma reunião para que os magistrados saibam como é que eles podem sugerir, como é que eles podem participar dessas lives. Às vezes eles também têm essa vontade de querer fazer, né, uma live. Outros a gente entende e respeita que não gostam de aparecer, vão só apenas consumir aquilo ali e estar assistindo. Nós criamos também um dos projetos aqui da Nova SBAM, é o News SBAM, é um mini jornalzinho, né? Que todas as ações que são feitas mensal, todo início de mês a gente publica esse News SBAN, né, que a gente vai estar na segunda versão agora, com todos os projetos que foram feitos no mês, né. E uma coisa que o desembargador sempre falou desde o início, ele quer prezar por uma gestão democrática, né, de magistrados para magistrados. Então, ele deixou bem claro nas reportagens que o seu Ramiro publicou, para que os magistrados venham à nossa escola e proponham temas, né? Aconteceu agora com essa última live do Dr. Diego, foi ele que veio até a escola, olha, eu tenho um projeto sobre isso, com a doutora Flávia Rio, vamos iniciar um projeto nesse sentido. E aí, assim, a nossa escola está de portas abertas. O desembargador preza muito por isso, ele quer que o magistrado se sinta acolhido aqui na nossa escola, que ele venha com projetos. E o que é legal é que o André estava colocando aí, essa questão da procura do defensor para poder palestrar. E a gente percebe que a gente não está tendo essa dificuldade, porque o Juliano tem um link muito bom com os professores de fora e ele está trazendo professores que já são conceituados, né, no âmbito jurídico, e o magistrado se sente até feliz, prestigiado de muitas vezes estar palestrando com aquele magistrado que ele estudou para o seu concurso, é um autor que ele já tem uma certa preferência. Por exemplo, agora nós vamos trazer um autor, o Rogério Sanches, né, que é um grande penalista. Nós trouxemos o Renato Brasileiro, tem o Nelson Rosenval, que é do direito civil. Então, o magistrado está se sentindo feliz, prestigiado de poder estar interagindo, estar conversando com essas pessoas que são ícones, né, no âmbito jurídico. Então, assim, o que a gente está percebendo é que a gente não está tendo dificuldade de trazer o magistrado. Eles mesmos estão propondo, estão vindo, querem falar sobre um tema X.
Então está sendo bem legal nesse sentido. A gente não está tendo problema com isso. Legal essa procura, é sinal de que os medias trainings que a gente vem fazendo ao longo aí, né, da entrada dos nossos magistrados está surtindo efeito. E quero muito ver. Tem alguns magistrados que a gente tem um talento nato para youtuber mesmo, né? A gente, teve uma palestra da doutora Larissa com a doutora Luciana sobre a cartilha que foi feita no interior. A gente percebeu, curta a nossa página, aquele negócio todo, fecha no sininho aí, estava bem dinâmica mesmo. A linguagem da rede social. Foi bem legal. O doutor Diego também, ele conversa conosco aqui, a gente achou ele um pouco tímido, mas quando chegou o momento da live, ele se soltou, falou muito bem, interagiu. Então a gente percebe que ele já tem um certo talento, né, para participar dessas lives. É uma coisa que a gente fala muito. Nem todo mundo tem essa, como é que se diz, essa facilidade com as câmeras, né? Eu falo porque eu sou jornalista de TV, a minha experiência ok, mas eu tenho muitos amigos jornalistas que não têm essa facilidade, mas que dá para aprender. O André veio de impresso, mas olha aí, André dá show nas lives daqui, na nossa conversa. Com o tempo, né, André, foi aprendendo, não é isso? Desculpa discordar de você, Liz. Eu ia até pedir carinhosamente, antes de finalizar aqui o nosso bate-papo, desculpa para os magistrados e magistradas, o Marcelo e tal, porque a profissional de TV é a Elis, né? Eu não tenho todo esse traquejo para falar uma câmera, mas eu descobri uma coisa que é interessante, que é importante para vocês que não têm esse hábito. Eu também não tinha, embora seja jornalista, trabalhei a vida inteira em impresso. Então, esse hábito com câmera na frente da gente, a gente não tem, assim como vocês, em sua maioria. Mas eu comecei a perceber que se você tem um conteúdo relevante para compartilhar, ninguém precisa ser mais especialista, né? Nas redes sociais, talvez a gente possa ter um treininho a mais, um ensaio é importante, ensaiar o que vai falar, às vezes é um vídeo de 1 minuto e meio, mas ninguém precisa ser tão especialista assim, tão craque para registrar um conteúdo nas redes sociais institucionais. Então, isso vale para todos nós. E aí eu fui perdendo um pouquinho de medo, é isso. Eu acho que o que mais dificulta é medo. Quem já tem a tela como aliado, como é o profissional da TV, que é a Elis, não tem nenhuma dificuldade com isso. Eu que não tinha, e não tenho tanto, a gente acaba tendo muitos temores, né? E gaguejando muito e não tendo um traquejo. Mas isso se aprende com o tempo. E de outro modo, a minha parte é um pouquinho mais fácil, porque eu pergunto, né? Quem está do outro lado aqui precisa responder. E não é fácil, viu? Eu já fui a pessoa entrevistada, e realmente, quando a gente está na nossa função de jornalista, de perguntar, de questionar, é fácil. E aí, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando tem essa oportunidade, não é fácil, eu entendo. Eu, por exemplo, às vezes gaguejo, às vezes erro, mas a gente vai entrando naquela pilha da adrenalina, por exemplo, quando vai fazer um link ao vivo, parece que o cérebro da gente já está tão acostumado que no ao vivo você não erra, mas se você for fazer gravado, você erra 1000 vezes. É uma palavra que sai errada, enfim. Mas é treino, é como o André falou, é treino, é um pouquinho antes de fazer a live, é treinar. Porque quem vai ter o conteúdo do assunto é a pessoa que está ali falando. Ele só vai precisar, a gente está aqui só para dar algumas técnicas, pincelar, só para que essa comunicação flua da melhor maneira. No dia em que vocês, viu, doutor Davi, e demais colegas forem fazer uma live, é importante com quem vai entrevistá-los, por exemplo, eu faço isso com os defensores até para ser não só cordial, mas deixá-los numa situação um pouco mais confortável. Não é incomum combinar as perguntas. Você mandar pelo menos umas 5 perguntas que você vai fazer para a pessoa se preparar. Às vezes é um dado, um número que a pessoa vai falar, aí você vai perguntar ao vivo, então,
quantas decisões judiciais em 2019 foram dadas lá, você não vai ter isso de cabeça, entendeu? Mas se você passa essas perguntas com um pouco de antecedência, você deixa o entrevistado um pouquinho mais confortável. Isso a gente pode fazer em parceria porque a gente está na mesma instituição e a gente está querendo que todo mundo ganhe. É o jogo do ganha-ganha. Quando você vai para a imprensa, não dá para combinar a pergunta, é verdade. A imprensa, o radialista, o jornalista, em tese, vai fazer as perguntas que acharem por bem e o entrevistado vai se sentir confortável para responder ou não. Não acho que seja equivocado se você não sabe aquela pergunta e você diz, olha, eu não me sinto confortável para responder essa pergunta, não tenho esse dado nesse momento. Posso lhe passar depois, posso passar para a produção, isso em entrevistas ao vivo, né? Mas no caso de lives da mesma instituição, enviar algumas perguntas antes para o entrevistado se preparar é bom, é importante, porque aí o conteúdo vai ficar um pouquinho mais relevante. Está passando um carro de venda aí, de sorvete. R$2 bola? Gente, incrível, porque eu moro num andar relativamente alto e como a gente vê que o som propaga, né? Eu vou falar de enquadramento. De sorvete por apenas R$2, é isso aí. No meu tempo era R$1. Eu acho que inflacionou. Olha só, aqui da varanda, vocês veem lá embaixo, tá vendo como tá longe? Mas parece que o som tá passando aqui, né? E tão longe, tão lá embaixo, mas acontece, né? Por isso que eu digo, o melhor horário para fazer live não é de dia, tem muito barulho, tem muita confusão. André, você fica até o momento que você tiver com condições, que eu sei que você também está cheio de trabalho aí na defensoria. Eu daqui a pouco vou estar finalizando, porque a nossa turma é pequena, tá, gente? Então, assim, é mais aqui, a gente está aqui para tirar dúvidas, para dar algumas pequenas pinceladas, para que as lives, que é o fato, o assunto de hoje, saia da melhor maneira possível, né? O André fez um comentário muito importante no começo, que é aquela perguntar para quê e para quem. É isso sempre que tem que ter em mente quando for fazer a live. Quem é o público-alvo e a quantidade, que às vezes as pessoas ficam tristes. Minha live só teve 10 pessoas, minha live só teve 15 pessoas. Mas se são 15 pessoas que eram importantes para estarem consumindo aquele material naquele momento, ok, tá bom, tá ótimo. E depois vai ficar lá no YouTube, lá no canal, podendo ser acessado a qualquer momento. Olha um exemplo. Eu tenho meu canal do YouTube, que eu quase não coloco nada, mas eu há algum tempo comecei a colocar algumas matérias minhas, jornalísticas, né? Tem um aqui, meu canal é bem pequenininho, deve ter 80 inscritos, porque eu não fico utilizando ele, não. A ideia era fazer um portfólio, né? Tem uma matéria minha que tem 8 mil visualizações. A média das outras é 50, é 10. Olha aqui, né? Às vezes foi um assunto daquela matéria que chamou mais atenção. Enfim, o material fica lá e a qualquer momento as pessoas vão poder estar consumindo esse material. Eu vou agora para as dicas sobre, tipo, cenário, ambiente, mas é coisa simples, tá, gente? Porque a gente tem que entender que nesse momento as pessoas estão fazendo coisas caseiras. Então, ninguém é um profissional, não é um cenário de TV, não é um estúdio, né, André? Não é um estúdio de rádio, um estúdio de TV que você vai estar utilizando para fazer essas lives. Geralmente você faz em casa ou no trabalho. Sim. Desde que não estejam vendendo bola de sorvete. No condomínio que eu morava, Elis, desculpa a descontração, mas no condomínio que eu morava tinha todos os sábados de manhã, ou seja, era um horário que eu não poderia fazer nenhuma live, né? O cara passava com um caminhão vendendo galinhas. Era dentro de um condomínio. E eu até hoje lembro das frases que ele dizia, era perturbador isso. Então, entre as dicas... Fixou a mensagem. Era galinhas boas, bonitas, bem tratadas, bem depenadas, ele dizia. E assim, uma das dicas que eu acho que você vai dizer é exatamente em relação a esse ambiente, né? Que é um ambiente que precisa ser um pouquinho mais silencioso, né, Elis? Não é um estúdio, mas realmente essas interrupções precisam ser as menores possíveis, não é isso? Isso, a questão do... Deixa eu colocar aqui, eu separei, são
3 dicas, né? Até porque a gente está falando aqui de profissionais da área do direito, ou seja, a gente não está pedindo para que se transformem em jornalistas. Seria o ambiente que são essas 3 dicas fundamentais para que grave um vídeo, que pode ser um vídeo selfie de sonora. Muitas vezes o assessor não vai estar próximo. Por exemplo, a doutora Janeline deu uma decisão lá sobre a adoção de crianças indígenas. É um caso, talvez, que vai repercutir matéria, é um assunto que às vezes a mídia compra bem. E aí ela está lá, vamos dizer, em Itamaraty. Eu não tenho um assessor de comunicação lá. Então, ela vai gravar essa sonora dela e vai enviar. A sonora é com vídeo ou só o áudio, se for para rádio. No WhatsApp mesmo dá para mandar o áudio. Mas o ambiente, ou seja, é o barulho, é o mínimo de cenário. Quando eu falo em ambiente, por exemplo, eu escolhi essa minha parede aqui, eu estou na varanda de casa, porque eu tenho 2 filhos, né? Eu expliquei que são em idades bem diferentes. Um tem 14 anos, está praticamente finalizando o ensino fundamental, e eu tenho um menorzinho de 9, que ainda está no início daquelas séries iniciais, está na 3ª série. Então, nesse momento de pandemia, as crianças também estão tendo aulas híbridas, né? Hoje, olha a minha situação, eu poderia ter ido fazer essa aula em outro lugar? Até poderia, mas eu ia ter que deixar um filho em casa sozinho, e aí não dava, né? Um está na aula, na escola, e o outro está assistindo aqui, porque são escolas diferentes, ensinos diferentes, enfim, mas a gente tem que se enquadrar. Eu falei, vou para a varanda, que é o melhor lugar. Aí me passam um carro de som vendendo as coisas agora. Porque realmente, se fosse para fazer uma live, esse horário da manhã não dá. Primeiro que as pessoas estão super ocupadas, né? É o horário de trabalho, por isso que geralmente quando aparece nesse estudo aí de horário e de dia, é sempre ao final do expediente. Por que 18 horas não dá em Manaus? É o horário de trânsito. Tem até um meme, né, Dona Djalma? Porque a Djalma Batista, eu não sei se os senhores já conhecem, já ouviram falar nessa avenida, né, doutores? É uma das mais congestionadas da cidade, mas ela tem costa larga. Porque quando você está atrasado para qualquer compromisso, estou preso na Djalma, virou até um meme. Eu não imaginei que o carro de som ia passar, né? Eu me mudei há pouco tempo para cá. Então, assim, o ambiente, a escolha desse ambiente é importante. Se vai fazer, às vezes, tem um escritório em casa ou um quarto, olha para trás o cenário. Vê se tem algum móvel que está fora do lugar, se tiver uma estante com livros, dá uma arrumadinha, porque tudo aquilo no ambiente vai chamar a atenção das pessoas que vão estar assistindo a sua live ou vendo a sua sonora. O enquadramento. O enquadramento é porque, assim, a gente, como jornalista, né, aprende isso. Por exemplo, eu estou aqui nessa parede neutra, né? É uma parede é tipo um tijolinho aqui atrás, ou seja, eu tenho que tentar enquadrar bem para que não tire a atenção de vocês. Só que eu não posso esquecer do teto. Eu tenho que deixar um pouquinho de teto, não muito, exagerado, assim, não é legal, tá vendo? Então, ó, deixar um enquadramento bem bacaninha. De preferência para fazer as lives, se fizer no computador é melhor, porque tem um apoio maior, ou se for no celular, tem que ter aquele suportezinho para que ele fique direitinho. Então, enquadrar. Se eu sou uma pessoa que falo e gesticulo muito, assim vai ficar esquisito, não vai? Porque de vez em quando a minha mão tá brotando aqui. Então, aí eu tenho que ver o melhor enquadramento. No meu caso aqui, ó, vai aparecer uma estantezinha. Aqui já não daria. Mas eu teria que fazer um enquadramento onde a minha mão e meu braço ficasse aparecendo, para que eu falasse. Olha nesse exemplo. Já pensou se eu vou fazer uma live aparecendo aqui as minhas roupas estendidas? Ou se eu faço com a iluminação ao contrário? Deixa eu mudar aqui. A gente até falou sobre a questão da roupa, né? Teve um exemplo da pessoa que estava só com a parte de cima. Muito cuidado, porque nessas épocas de vídeo, olha, se eu pego a luz ao contrário, vai estourar, vai ficar claro lá atrás e a minha imagem vai ficar escura. Por quê? Às vezes a gente está falando essas dicas para gravar, é porque você tem que estar sendo bem visto. A gente fala, não só a nossa comunicação também é a expressão, são os gestos, o nosso tom de voz, tudo isso está englobado na comunicação. Então, assim, é lógico que eu não tenho um estúdio em casa, mas tentar achar um lugar, pronto, olha aqui, ó,
não está vazando. Aqui está um pouquinho de luz, mas nada também que atrapalhe. E aí você vai passar a sua informação. Então, ambiente, enquadramento e iluminação. Porque conteúdo os senhores já vão ter. Os senhores são as pessoas que sabem falar sobre esse tema escolhido, então o conteúdo não vai ser o problema. Seriam essas dicas para fazer vídeo. Daqui a pouco eu vou mostrar um roteiro. Tem mais alguma? Elisângela, tem uma dica também que eu aprendi um dia desse. Acho que o Pedro Lenza, professor, a gente estava fazendo um convite para ele, estava mostrando a nossa plataforma. Ele estava mostrando que você tendo um fundo verde, você consegue colocar vários cenários ao fundo, né? Isso facilita essa questão da ambientação, né? Pois é. Mas ele disse que tem que ser fundo verde ou azul, parece, né? Ainda não testei. Isso. Mas isso aí, por exemplo, você quer criar um cenário, né? Então, aí tem que ser um cenário virtual, um chroma key. Alguns jornais, alguns programas de TV, eles utilizam chroma key, mas aí tem que tomar um detalhe, um cuidado. Por exemplo, se a minha parede aqui eu quisesse usar um chroma key, ela tinha que ser azul escura ou verde, mas a minha roupa não pode ser dessa cor, senão, eu não sei se vocês lembram de um programa que tinha, que a pessoa aparecia só o rosto, eu não sei se era na MTV, qual era o programa, era de clipes e coisas assim. Eles usavam chroma key e usavam a roupa da cor do chroma key. Então, o que ia vazar? A minha mão, por exemplo, eu tô com uma manga, né? Ia ficar só essa parte de fora, pescoço e rosto. Então, nem todo mundo tem chroma key, nem todo mundo entende o que é um chroma key, é mais usado em cenário mesmo. Mas escolhendo um cenário tranquilo em casa, pode ter uma florzinha, pode ser uma estante atrás. O importante é que as coisas estejam bem organizadas. E tentar fechar esse enquadramento aproveitando, por exemplo, a luz natural. De noite, se for fazer uma live, não dá para fazer num lugar escuro, onde você não está vendo direito o rosto da pessoa. Às vezes, deixa eu passar a mão aqui na web. Limpar. Às vezes ela tá só, é poeira mesmo, entendeu? Aí fica aquela imagem granuladinha, entendeu? Fica ruim. Lógico que eu tô sujando porque eu tô passando, né, o dedo. O ideal é limpar. Então, são pequenos cuidados para que a imagem da pessoa passe tranquila. Mulheres, por exemplo, eu botei um brinquinho pequeno, eu tirei aquelas minhas pulseiras que fazem barulho, aquelas da Life, que é cheio dos penduricalhos. E isso eu tô dando dica, por exemplo, olha a unha da pessoa, saiu horrível, né, dona de casa? Jamais, hein? Mostrar a unha assim. Isso são detalhes que a gente usa quando vai fazer matéria, quando vai apresentar um programa em TV, tá? Por exemplo, nada que chame mais atenção do que a informação. Já pensou? Eu tá com um brincão aqui, eu tô falando com os senhores e meu brinco, papapá. Isso na live também vai tirar a atenção. Muito cordão. Então, é a questão da roupa. Uma roupa, assim, geralmente em tom neutro. Pode usar uma estampa? Pode. Mas nada que seja muito exagerada, que vai chamar atenção. Por exemplo, os senhores, homens, geralmente estão de terno. Olha o André aí. André só ajeita o teu enquadramento. Tá com muito teto. Melhorou? Tá no celular? Tu tá no celular? Tô no celular. Isso. Por exemplo, por ele estar no celular, ele e a Luana estão no celular. Certo? Também? Agora melhorou. Pois é, se virar, colocar o celular, assim é melhor, tá? Porque esse seria o formato normal quando a gente está assistindo uma TV. Olha aí, ó, como já melhorou a imagem, tá vendo? Só que no caso da Luana, a Luana tá olhando de baixo para cima, certo? Tentar enquadrar. Eu tô usando o computador, né? Aí, ó, pro computador ficar no meu tamanho, eu peguei uma caixinha do brinquedo dos meus filhos, ó, para fazer o apoio. Porque se eu colocar o computador só na mesa, uma mesinha que eu tenho na varanda, eu vou ficar enterrada. Tá vendo? Então, eu tento colocar mais ou menos no nível. E isso, assim, é escolher um ambiente da casa onde você vai ter essa segurança de que ninguém vai entrar no momento que você está fazendo a live. Não precisa de uma parafernália muito grande, não. Olha, uma iluminação. Se for fazer de noite, tem que pensar se o ambiente, a iluminação daquele ambiente vai estar boa, ou se não, tem aqueles ring light, ou até luzinha, porque como eu me mudei agora, eu tô sem. Mas eu tenho tipo um abajur pequenininho, que é para estudar. Ele fecha, aí quando eu vou fazer vídeo de noite, eu abro ele e coloco. Então, ele dá uma pequena iluminação se o ambiente não tiver bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô falando de todo mundo aqui, mas é pra gente tirar as dúvidas mesmo, hein? Diga. Eu queria dar uma outra dica que é muito importante para vocês que são autoridades. Inevitavelmente,
vocês são autoridades e, na maioria das vezes, o que vocês falam pode virar notícia. E aí, esse tempo em que as redes sociais tomaram conta da vida, do cotidiano no mundo inteiro, não é só no Brasil, e as lives, é preciso tomar muito cuidado com esse recursozinho que está aí na frente de vocês, que é o áudio, não é? E você perceber, se você for chamado para uma live, para uma entrevista ao vivo, num canal de TV, se já está no ar, e se as pessoas já estão captando aquilo que vocês estão conversando. Por quê? Tem um caso recente, agora de uns 2 meses atrás, de um pastor que estava fazendo uma live e ele não percebeu que já estava no ar. E esculachou a mulher dele no ar. Isso virou notícia, porque as pessoas pegaram o trechinho, 30 segundinhos, e ele não percebeu que já estava no ar, e aí falou vários impropérios. E não tem como voltar atrás. E também tem um caso recente de um promotor que estava participando de uma aula, num bate-papo, tipo Zoom, assim, com alunos de uma pós-graduação, e a aula estava sendo gravada, por isso que é muito importante ter muito cuidado com o que vocês falam. E aí ele, em algum dado momento, alguém começou a conversar sobre violência doméstica e ele disse, rindo, ele falou: as mulheres estão apanhando pra caramba em casa. Na verdade, ele falou um palavrão. E ele está respondendo a um processo administrativo por causa disso. Isso virou notícia na Folha de São Paulo, no UOL, e é óbvio que a notícia em si dava a informação de que ele estava debochando de mulheres apanhando em casa e que esse número aumentou durante a pandemia. O que eu acho é achismo. Quem não está acostumado muito com esse recurso e com as lives, muitas vezes fica nervoso e o riso ele sai um pouquinho mais fácil. Eu, sinceramente, não acredito que ele tenha tido a intenção de debochar. E eu vou dizer para vocês o porquê. Em março desse ano, nós, aqui na Defensoria, fizemos uma exposição sobre violência contra a mulher, com fotografias e tal. E várias emissoras de TV vieram entrevistar a defensora pública, Poliana Vieira, que era a tutora, digamos assim, curadora dessa exposição. E aí, nas primeiras entrevistas que ela deu para a TV, pelo menos em 2, eu estava do lado, e aí, como ela estava muito feliz pela presença de muitas pessoas, pela repercussão na imprensa e pelo fato de a exposição existir, ela deu as primeiras entrevistas sorrindo. Então, ela começou a dizer, esse tema é muito importante, porque nós estamos aqui tentando conscientizar as pessoas e tal. Até que eu cheguei com ela, e eu estou citando porque Poliana é maravilhosa, é incrível, é uma pessoa de E a gente está coração. num ambiente acadêmico aqui, hein? Isso, a gente está num ambiente só entre a gente. Ela é super tranquila, incrível mesmo, e ensinável, né? O que é importante. Eu cheguei e falei só isso: doutor, a senhora só não pode sorrir. E aí, qual foi a conclusão que eu cheguei? A culpa era minha, não dela. Eu, como assessor de comunicação, deveria ter passado essa instrução antes. Por quê? Porque ela não é obrigada a saber disso, a perceber isso, até por causa do nervosismo. Entendeu? Até por causa desse contexto. E aí ela rapidamente começou a falar sério do assunto nas outras entrevistas. Ok, tranquilo. E a gente vai aprendendo com esse hábito. Então, às vezes a gente não percebe, mas se você estiver falando sobre um assunto sério, violência contra a criança,
exploração sexual é um assunto relacionado a estupro. Não cabe um sorrisinho, não cabe uma piada. É violência contra a mulher, não cabe trocadilho. Por mais que você ache que aquilo pode ser engraçado, entendeu? Não corra esse risco. É um conselho que eu dou pelas notícias que eu tenho visto e pelos vacilos constantes que eu tenho percebido de algumas pessoas, as autoridades nesse ao vivo. Então, evite correr esse risco. Se o tema é sério, é um tema caro para a sociedade, fale isso com sobriedade. Eu tenho uma experiência também, eu estava conversando numa live com uma psicóloga há uns meses atrás, falando sobre as consequências da pandemia na saúde mental, e ela também falou, e não foi proposital. Eu sei que não. Mas em algum momento a gente estava falando sobre violência doméstica e ela sorriu e falou que os casais estão brigando muito, é uma coisa complicada e cada vez mais mulheres e tal. E aí, rapidamente, eu interrompi, eu falei, pois é, doutor, esse é um assunto muito sério, as mulheres precisam denunciar, precisam ligar para a polícia e tal, lá, a senhora não concorda? Por quê? Porque eu percebi que o semblante dela e o corpo fala não estava conectado com o conteúdo, né? E daqui a pouco alguém poderia dizer que ela estaria debochando de um assunto sério. Então, eu estou passando essa dica para vocês porque eu lembrei que vocês... a notícia não vai, infelizmente, às vezes, dar esse desconto, essa interpretação. Vai ser juiz, juíza, entendeu? Debocha de crianças violentadas, entende? É muito sério. Aí daqui a pouco você vai tentar explicar que não foi porque passou o seu cachorro ali por trás, porque o seu filho interrompeu e as pessoas... E pega só aquele segundo. E o pior é que pega só aquele segundo, faz um print daquela imagem, quer dizer... É aquela questão do tempo, que eu volto a bater de novo. Você demora tanto tempo para criar uma reputação, uma credibilidade, em um momento que você, sabe? Eu até anotei aqui, André, expressão, voz e postura. Também é muito importante isso para o dia a dia. Por exemplo, os senhores vão estar numa mesa, num evento, evitar estar no celular, assim... a postura como fica, porque tudo aquilo, essa questão que você falou do corpo fala é tema até de um livro, tá? Que fala dessa linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Não adianta eu estar falando, por exemplo, como você disse, de um assunto complicado como esse, de crianças que estão morrendo aí por conta dessas violências, né? Aí eu começo a sorrir, sabe? O meu corpo tem que estar conectado junto com a comunicação, com o assunto, com o tema que eu estou falando. Então, às vezes acontece do nervosismo, de eu acabar falando um pouquinho, sorrindo mais, e o tema é sério, mas eles vão usar aquilo ali, está gravado. Lembra que a gente falou? Uma vez falado, ficou gravado. Ou seja, a minha afeição, os gestos que eu faço também é muito importante, e a postura, tá? Porque às vezes está conversando também, André, e se a imagem está aberta, a maneira... cruzar os braços assim, é aquela linguagem corporal que do tipo, sabe, que não tá afim de ouvir aquilo, que não tá afim, mas às vezes a pessoa tá nervosa e ela fez aquela posição. Então, tem que tomar muito cuidado quando for fazer essas lives, quando for participar de entrevistas ou quando estiver gravando vídeos, com a postura e o tom de voz também, não é, André? Porque não adianta a pessoa estar falando sobre um assunto e começar a estar muito incisivo. O tom de voz também pode ser agressivo naquele momento, sim ou não. Nem muito sonolento, né? Nem muito aqueles tonzinho que depois de 3, 5 minutos as pessoas elas estão sentindo sono ou elas estão querendo mudar, né? Você fala no seu tom de voz natural. Se você tem um tom de voz um pouquinho mais baixo, você fala um pouquinho mais alto. O meu é ruim, por exemplo, por isso que eu tenho que tentar falar um pouquinho mais alto. Porque o meu tom de voz não é um tom de voz de radialista, e isso também é importante, mas também não pode parecer um personagem, né? Que você está impostando a voz e tal, é a sua voz natural mesmo. A última dica que eu queria passar, Elis, realmente eu vou precisar sair agora, mas olha só,
Você está fazendo uma live na sua casa. Seu filho lhe interrompeu, haja naturalmente. Mesmo que estiver ao vivo, dê um beijinho na cabeça dele, diga, ó, papai, mamãe, vai já falar com você, volta lá, meu filho e tal. Todo mundo vai compreender que isso faz parte do nosso cotidiano hoje. Essa interrupção. O carro de som passou, você diz, gente, só um minutinho aí que tem um carro de som aqui passando e tal, mas já já a gente te volta, deixa só o cara fazer a venda dele, é importante também, você pode até descontrair um pouquinho, mas haja naturalmente, e que isso não tire a sua concentração, nem lhe deixe mais nervoso, porque o seu filho entrou gritando. Humanize a situação. Pode humanizar. O cachorrinho chegou e tentou subir no seu colo. Pode pegar ele no colo, dar um beijinho, dizer, olha, esse aqui é o fulano, tá? Desceu e a vida segue. Ninguém vai recriminar você por conta disso. A única recriminação que vai existir realmente é se falar palavrão, se gritar com o filho, se realmente, aquele exemplo que eu falei do promotor, se falar em tom de deboche sobre um assunto que é sério, é isso. Mas as outras situações, elas podem ser naturalmente humanizadas, entendeu? O filho está gritando, você ouviu, você percebeu que as pessoas estão ouvindo, você diz, ó, papai está indo aí, filho, só um instantinho. Gente, esse assunto, você sabe, a gente está em casa, ao vivo é assim mesmo, e toca o barco, naturalmente, sem... isso faz parte das redes sociais. É mais comum do que a gente imagina. Você tem um dia desse, e ele se saiu muito bem. O procurador que ficou no lugar do Dalton Delagnol na Lava Jato, ele deu uma entrevista, a primeira entrevista que ele deu foi uma entrevista para a CNN, eu estava assistindo. E na hora que ele estava conversando com a CNN, aparentemente dentro do quarto, o neto dele ficou passando aqui atrás, correndo de um lado para o outro, e corria e tal, ia lá com ele. E ele ficou com uma capacidade de concentração incrível. Ele continuou, ele olhava assim para o lado, mas continuou falando o que ele tinha para falar. A repórter parou e falou assim, peraí, doutor, rapidinho, eu estou vendo uma criança ali atrás. Quem é mesmo? É meu netinho, fulano de tal. Disse, ele é uma gracinha, maravilhoso. Aí o neto veio, ele deu um abraço. Aí ela falou, isso a gente compreende, faz parte, você pode continuar falando, ele pode continuar brincando aí sem problema. Só pede para ele não fazer muito barulho e tal. A criança ficou brincando ali, daqui a pouco saiu e a entrevista continuou. O conteúdo ficou até um pouquinho mais engraçado e tal. Mas nesse momento de pandemia, todo mundo sabe, está todo mundo em casa, que a Eli está sofrendo com um vizinho que está fazendo uma obra e que às vezes a gente não tem o que fazer. Então isso faz parte, que isso não desconcentre vocês, nem o conteúdo que vocês estão falando, tira de letra e segue batendo o papo. Para concluir de verdade, Elis, por falar em bate-papo, é esse o sentido que eu acredito que cada um de vocês tem que ter quando for para uma live mesmo, assim. Não é que ser o mega palestrante, ninguém é o Paulo Vieira, mas é de você bater papo e acrescentar, fazer bem para outra pessoa, que ela tenha um conteúdo relevante, que vai acrescentar um pouquinho na vida dela, ou seja, que vai edificá-la, né? Então, eu acho que é esse o sentimento que cada um precisa ter quando for para uma live, o sentimento de bate-papo mesmo, e de que vai fazer melhor para a vida de alguém. Elis, eu falo um pouquinho. Eu quero te agradecer o convite. Eu vou ter que sair aqui. Quero agradecer também o senhor aí, doutor Dani, doutora Janeline, doutor Davi, Roseli, Marcelo, Luana. Eu espero que tenha acrescentado um pouquinho no conteúdo que vocês estão tão relevante aí a respeito da comunicação, que é uma paixão para mim. Que Deus os abençoe, que seja um sucesso o trabalho que vocês já estão e vão executar cada vez mais em benefício da população, tá? Eu desejo isso de coração. Obrigada, amigo. Uma honra ter você aqui com tanto conhecimento, passando um pouquinho dando essas dicas, esses cases
que estão dando certo aí na defensoria, porque é isso mesmo, a gente está aqui para se ajudar, para ajudar os nossos magistrados, servidores da escola, porque em algum momento alguém vai estar participando dessas lives, né? Obrigada, viu, André? De nada. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigada. Obrigado, André. Prazer. De nada. Um abraço. Obrigada. Até a próxima. Sucesso. Uma outra coisa que eu sempre falo é estar com o papelzinho na mão, tá? Eu estou aqui conversando com os senhores, lógico que eu não sou organizada, eu tenho o nome dos juízes, porque às vezes eu fecho a tela para não esquecer, porque é legal a gente estar falando do nome da pessoa com quem a gente está conversando, né? E alguma coisinha ou outra que eu esqueci de falar, que eu vejo alguém comentar, eu vou anotando. Numa live também é assim, é normal. Quando a gente está apresentando um programa, que está fazendo a entrevista, também tem, ou seja, não é nada fora do comum, tá com um pedacinho de caneta, uma caneta e um papelzinho ali anotando. Eu já vou correr aqui para a gente encerrar. Eu vou falar agora sobre um roteiro mínimo de live, tá? São alguns passos para que a live saia direitinho. Claro que a gente entende que o magistrado ele não é um apresentador, mas são algumas dicas que a gente utiliza e que vai dar certo quando for fazer a live, certo? O que é esse efeito apresentador? É que toda vez que você for começar a fazer, só ajeitar meus papeizinhos aqui, a fazer a live, logo na abertura tem que falar o tema, o apresentador se apresentar de uma maneira rápida, porque nem todo mundo que está ali assistindo aquela live conhece o senhor, o seu currículo, às vezes se interessou pelo tema, então assim, é uma rápida apresentação, tema, o próprio currículo e o do convidado, dando boas-vindas, valorizando e reconhecendo o tempo investido daquelas pessoas que estão ali lhe acompanhando nessa live, né? E é importante também, tem esses recursos que a gente deixa fixo o nomezinho da live, porque as pessoas elas acabam entrando ao longo dessa live. Nem todo mundo que vai acompanhar entrou no momento que começa, então às vezes entra ao longo e às vezes não sabe com quem está sendo falado, debatido aquele assunto. A interação também é bem legal. É aquele momento em que o público mandou uma perguntinha, geralmente é no final da live que você deixa, né, para fazer as perguntas que o público mandou. Eu sei que o senhor é magistrado, está conversando às vezes com um outro magistrado, mas às vezes um estudante de direito que está assistindo ali mandou uma perguntinha. Então, nesse final, nessa interação, antes da live acabar, dá para fazer a pergunta, falar o nome da pessoa que está enviando a pergunta. Isso é legal porque você coloca o público que está consumindo essa tua live, que está assistindo essa tua live, também participando, também sendo prestigiado, interagindo nesse momento. A questão do recado final é sempre fazer um ganchinho para uma próxima live, por exemplo. É o momento de agradecer pelaquela live, deu tudo certo, debater o assunto, mas já faz um gancho. Olha, na semana que vem, aqui nesse espaço da live vai ter fulano de tal falando com ciclano, quer dizer, lembra aquela questão da agenda que a gente falou, de ter já uns temas programados, pessoas programadas. E no final, na despedida, né, sempre aproveitar e valorizar as pessoas. Geralmente, no início da live, se você já está lá, abriu a live e o seu convidado ainda não chegou, é aquele momento de interação, falou o nome das pessoas, no final também agradece aquelas pessoas que estavam ali presentes e que prestigiaram aí esse momento. De material, gente, eu já acabei, deixa eu só tirar aqui, cadê o Roseli? Roseli, tu consegue tirar? Ah, já tirou. Roseli é rápido, né? Elisângela, não está saindo o teu som. Oi? Cortou tudo ou vocês ouviram um pedaço? Não, cortou tudo. Ah, meu Deus. Até nada. Mas ouviram desde a hora que eu falei do passo a passo do roteiro da live? Aquilo lá ouviu ou não? Não? Sim, até a parte de valorizar a mais ou menos pessoa. aí. Não é? Até valorizar a pessoa. Ah, tá, de valorizar isso. Porque, assim, são pessoas que pararam de fazer alguma coisa ou deixaram de ter aquele momento com a família para estar assistindo a live, para estar pegando conhecimento ali também. Ou a pessoa que também veio dar aquela entrevista na live, né?
O que eu estava dizendo era o resumo do que a gente fez nesses 4 dias, né? Ensinamos como é que a mídia funciona, como é que as matérias são feitas, como é que é o relacionamento, falamos sobre gerenciamento de crises e hoje a gente está finalizando com essas dicas para lives e sonoras, que é esse momento atual que estamos vivendo na pandemia, que estamos vivendo no Tribunal de Justiça também. Home office é uma realidade que veio para ficar, né, gente? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, se não, eu acho que de conteúdo aqui já encerrou. Eu fico com vocês aí. Isso mesmo. Eu queria até dizer uma coisa. Antes da gente ficar PJ, todos nós já reparávamos o quanto o serviço de comunicação do TJ é bem avançado em comparação a demais tribunais e outros órgãos públicos. Eu sempre achei isso, principalmente no Instagram, que era o que a gente tinha mais contato. Sem som, Edith. Sem áudio. Acho que está fechando automático, porque eu não estou nem clicando, olha. Agora, estão ouvindo? Oi, estão ouvindo? Ross, me dá uma ajuda. Está fechando automático aqui, não estou nem com a mão no mouse. Tá ouvindo sim. Ah, legal. Que bom que ontem as pessoas que são responsáveis aí pela comunicação do tribunal, da corregedoria das mães estiveram com vocês para também ter esse feedback. É legal quando a gente escuta do magistrado falando isso, que a comunicação está saindo direitinho e que vocês veem o trabalho, né? Porque às vezes é um trabalho tão silencioso, está ali fazendo, está tentando comunicar, dar visibilidade nas ações. Eu achei muito legal que vocês gostaram dessa questão da transmissão da posse, né? E isso já vinha sendo feito antes da pandemia, tá? Na turma anterior, né, que a turma do concurso dos senhores, eles tomaram posse em grupos, os primeiros 47 em 3 grupos, se eu não me engano. Então, tem esse cuidado de lembrar que às vezes tem essas redes sociais para serem utilizadas para isso, para divulgar, mas para mostrar, para aproximar também. No momento em que você faz a transmissão de uma posse, você está aproximando aquele parente, aquela pessoa que sonha em ser magistrado também, que não vai poder estar ali acompanhando dentro do edifício onde está acontecendo, mas tem a rede social também para aproximar. Mais alguém para falar? A gente já está nos finalmente. Luana, o que você achou, Luana? Luana só entrou hoje, né? Eu achei interessante, assim, porque eu sou muito tímida, assim, com câmera, né? E falar, assim, você atinge mais públicos, né? Então, como o André, né, falou, e treino, né? Eu tenho muita dificuldade. Olha, eu vou te dizer que parece até brincadeira, mas a gente, antes de fazer uma aula, de uma live, de uma matéria, se você for gravar, você testa ali um pouquinho antes, quando você está em casa. Se você é muito, muito, muito tímido, não vão achar que eu sou doida, tá? Mas fala na frente do espelho, que aí você vê, ó, se seu gesto tá casando com a sua fala, entendeu? Olhar a sua expressão, olha o bichinho passando bem aqui na hora. Olhar a gesticulação, porque também tudo em excesso é muito ruim. Mas são coisas que realmente vai se capacitando, treinando. A primeira live talvez não seja a melhor da vida, ok. Mas na segunda, na terceira já tá saindo tão... Vai fluir, entendeu? O importante é ter sempre esse diálogo, né? É uma conversa, é um bate-papo, é uma coisa mais leve. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar aqui por hoje, tá bom? Quero agradecer a presença de todos, desejar aos nossos magistrados aí, eu sei que vocês estão contando a hora para o CEFIM acabar, né? É reta final já, até brinquei que é tetra, dia 18 acaba, né, gente? E desejar aí que Deus abençoe o caminho dos senhores, julgar não é fácil, vão também para uma cidade que não conhecem, né? Uma realidade totalmente diferente, mas tenho certeza que a população vai ganhar com a chegada dos senhores. E espero que esse conhecimento, essas dicas sobre comunicação possam ajudar também no trabalho dos senhores aí, e na divulgação das notícias, né, dessas ações que os senhores vão tomar nessas comarcas.
Sim, muito obrigado, Lisandra. Foi muito boa, realmente, assim, muitas coisas. Até já cometi alguns equívocos, assim. Eu fui entrevistado, como eu já havia falado, durante a posse, né? Eu tenho uma mania assim, é meu jeito de falar sorrindo. Então, eu fiquei em casa lembrando, caramba, quando alguém me entrevistar lá, eu tenho que falar sério, mano. Tentar não sorrir, mas quando eu olhei depois no YouTube, tava eu lá sorrindo, falando e sorrindo. É o nervosismo também. Tem que ter cuidado para ter essa coerência, né? O outro colega que falou. Está sendo perguntado com o seu gesticular, com a seriedade, né? Então, Mas realmente fez coerência, Davi, tava feliz, olha. foi isso. Foi isso, na Uma questão verdade. difícil como esse, nesse caso ainda é justificável, como a doutora Jane falou, num concurso como esse, você está naquele momento de posse, imagina, né, você estava com alguns parentes ali lhe acompanhando, não tem problema. Agora é lógico que se fosse um assunto mais crítico, assim, aí, mas isso é com o tempo, né? É só tomando esses cuidados, lembrando disso, é lógico que o senhor tem certeza que jamais vai dar uma entrevista, por mais que ele fique nervoso no começo, se o assunto for polêmico, já sabe que a postura, a feição, o tom de voz, né, tem que estar combinando com aquele assunto que vai se falar. A comunicação, ela é global, né, não é só a voz da pessoa. Eu até tenho medo quando a gente manda coisa escrita, porque cada um vai ler e vai interpretar de uma maneira. Então, quando a gente fala, a pessoa está vendo o rosto, está ouvindo o teu tom de voz, quer dizer, ela vai entender se você está com raiva, se está chateado, se está feliz ou não. Tudo isso também faz parte. Então, vou agradecer, doutora Jane, doutor Davi, doutor Dani. Obrigada, Luana, também. O Marcelo. Obrigada. Sucesso aos novos magistrados. Obrigado. Obrigado. Um prazer. Obrigada, gente. Obrigada, Roselina. Essa é a nossa última aula, né? Boa sorte para os senhores. Tchau. Foi ótimo. Obrigada. Tchau. Obrigado.